Tudo isto realmente ameaça um conflito com o uso de armas nucleares e a destruição da civilização. Será que eles não percebem isso? Essa é uma declaração do líder da Rússia, Vladimir Putin, de semana passada. Será que estamos com risco real de uma guerra nuclear? Seja bem-vindo a mais um episódio do Teoria do Fim. Antes de começar, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal, seguir o nosso podcast no Spotify e também comente o que você achou do episódio. Recentemente, diversas declarações de líderes mundiais levantaram uma nova preocupação, que não é tão nova. Desde a Guerra Fria, talvez, após o final da Segunda Guerra Mundial, a questão das armas nucleares, da possibilidade de uma guerra nuclear, toma conta de uma preocupação para diversas pessoas, porém com os conflitos crescendo a cada dia e a sensação de que boa parte do mundo está em guerra, essa preocupação ela se torna mais evidente no nosso dia a dia. Essas declarações são dadas em momentos principalmente de conflitos localizados, mas que rapidamente poderiam se tornar conflitos globais. Então ali uma declaração que foi dada algum tempo atrás, acho que algumas semanas atrás, de um dos líderes da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, levantou de novo essa discussão do debate do possível risco de uma guerra. Lembrando então o que é a OTAN, né? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma organização militar que foi criada ali logo após a Segunda Guerra, ao final da Segunda Guerra, para fazer frente a expansão da União Soviética e dos Estados capitalistas. Então, naquele momento ela foi inicialmente criada com alguns países europeus, depois associou Estados Unidos e Canadá, e hoje ela conta com mais de 31 países. E essa organização, o principal objetivo dela é o acordo de que, se qualquer um dos países que for membro for atacado por um outro país, os demais membros deverão ajudar esse país. Então, existe ali uma cooperação militar e diversas ações são tomadas em conjunto. E essa organização mais recentemente ficou mais conhecida porque era uma das organizações, ou uma das, vamos dizer assim, das visões que a Ucrânia tinha de se integrar, se desligando um pouco do poder da Rússia, e que foi um dos motivos alegados então para Putin fazer lá a invasão da Rússia e a guerra com a Ucrânia. E existem diversos outros países que também estão ali fazendo fronteira com a Rússia que têm interesse em integrar a OTAN, outros que já estão. Então existe ali uma constante tensão militar dessa integração desses países que estão na fronteira e que também teriam então uma grande influência dos Estados Unidos, algo que a Rússia não deseja de forma alguma. Então o que declarou esse militar da OTAN, né, que tem um cargo alto lá dentro? Ele declarou o seguinte: eu não estou dizendo que dará errado amanhã, mas temos que perceber que não é certo que estaremos em paz, e por isso que temos planos, e é por isso que estamos nos preparando para um conflito com a Rússia e grupos terroristas. Então perceba, a declaração dele é muito forte, ela está no contexto da guerra da Ucrânia e ao mesmo tempo ele chega a falar nominalmente a Rússia com grupos terroristas. Então ele quer dizer ali que os países que fazem parte dessa organização estão prontos para uma guerra. E é muito óbvio que quando a gente fala de guerra, sempre sobe a ameaça nuclear. Lembrando então alguns dos países que fazem parte dessa organização, a gente pode citar aqui a maioria dos países do bloco europeu. Então vai desde França, Reino Unido, Portugal, Grécia, Espanha, enfim, como eu comentei, no Canadá também, os Estados Unidos, Finlândia, enfim, cerca de 31 países, né, que fazem parte, e alguns que estão na lista, entre aspas, listas de espera, vamos dizer assim, mas que têm interesse em entrar na organização. E a partir disso, veio então essa declaração que eu dei no início do episódio, que foi uma declaração do Putin, que aconteceu acho que semana passada, se eu não me engano, em que ele fala que as nações ocidentais elas têm que entender que eles também têm armas e que eles também podem agir no seu território. E aí ele fala, complementando, tudo isso realmente ameaça um conflito com o uso de armas nucleares e a destruição da civilização. Será que eles não percebem isso? Então ele termina fazendo essa pergunta. Então vem a preocupação com as armas nucleares. Quando o Putin diz isso, ele sabe que ele está numa situação de poder. Hoje existem poucos países no mundo que têm
em seu poder arma nuclear, pelo menos declarado, ou que pelo menos a gente acredita que eles as tenham, né? Então a gente pode citar ali oficialmente são 9 países, sendo os Estados Unidos e a Rússia com maior poderio. Então Estados Unidos com mais de 6.500 ogivas e a Rússia com mais de 6.800. Na sequência vem o Reino Unido, depois vem a França, a China, a Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel. Os primeiros países ali são aqueles que têm poder de veto na ONU. Lembrando então um pouco da história, né? Durante ali a Segunda Guerra, os Estados Unidos fez o ataque nuclear, os mais conhecidos ali no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. E após a Segunda Guerra começou a ter uma pressão internacional para que essas armas fossem mais controladas. E com isso, diversos países que tinham armas abriram mão delas e alguns mantiveram. E esses que eu citei aqui são os que ainda possuem armas em seu poder e, de certa forma, então, podem representar ou não uma ameaça global num risco de guerra nuclear. É muito óbvio que no eixo Estados Unidos, China e Rússia são os países, vamos dizer assim, que têm o maior poder econômico e poder destrutivo, apesar da Rússia ter sofrido muito com a questão da guerra da Ucrânia, então ela perdeu bastante o seu papel internacional, mas ela continua sendo uma potência militar. Mesmo o pessoal falando, mas perceba, eles ficaram muito tempo ali contra a Ucrânia e não conseguiram derrotar, mas se você pegar a Ucrânia hoje, a Ucrânia está devastada. A China nem se fala, o poderio da China econômico está muito grande, militar também. E também tem alguns países ali, talvez polêmicos, como a Coreia do Norte. Então que ela, de certa forma, se armou, mesmo contra todo esse tratado, e por isso ela sofre sanções internacionais até hoje. Interessante também citar que, ainda, além desses países, ainda existem outros 5 países que não têm armas nucleares próprias, mas eles têm acordo com os Estados Unidos para manter armas em seu território. São eles a Turquia, a Itália, a Alemanha, Países Baixos e Bélgica. Então é interessante que esses países mantêm ali armas nucleares, mas apesar de não ser deles, eles têm um acordo com os Estados Unidos, alguns deles participando então do que eu citei da OTAN, também da mesma forma. Outro país aqui que cabe citar é Israel. Israel também tem o seu poderio, não é uma quantidade tão grande, eles também não são tão claros em quantas armas eles possuem e essa tecnologia, mas eles têm um apoio muito forte dos Estados Unidos, né? Lembrando um pouco da história, né? Após o final da Segunda Guerra, Israel então cria lá o seu estado com apoio mundial, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Porém, com o tempo, os Estados Unidos percebem que, além do apoio mais ideológico, Israel se tornaria também um aliado na questão do militarismo. Então, ao mesmo tempo que Israel precisa se proteger, então os Estados Unidos torna-se um fornecedor para Israel, e Israel se torna um estado bem desenvolvido tecnologicamente e militarmente, e acaba se tornando um parceiro ali dos Estados Unidos na questão militar. Então, esse apoio ele é muito forte também em relação a isso. E, por outro lado, os Estados Unidos por diversas vezes forneceu ali também armas para estados que estavam ali próximos, que não eram tão amigos de Israel. Então a ideia de que Israel está se armando, de certa forma, gerou uma mudança socioeconômica naquela região, em que estados que são considerados inimigos de Israel ou inimigos da cultura judaica se armaram para poder enfrentar essa crescente de Israel. E os Estados Unidos, como o maior fornecedor global de suprimentos militares, se tornou então muito rico com relação a isso. Então às vezes a gente não entende muito bem por que os Estados Unidos apoiam Israel tão fielmente. Não é apenas uma questão de valores, do que a gente poderia chamar do judaico-cristão, né, da origem da fé e também do sofrimento que Israel foi imposto na Segunda Guerra, e os Estados Unidos então saindo vitorioso junto com a União Soviética, apoiando Israel na criação do Estado. Não é apenas uma visão pragmática, ideológica. Pragmática a gente pode até chamar, mas não é uma visão simplesmente ideológica, é uma visão financeira também, pragmática no sentido financeiro, né? Um outro detalhe que é interessante: a Ucrânia foi um dos países que, quando terminou a União Soviética, ela se separou e depois teve a independência, né? Ela teve então ali uma quantidade muito grande de ogivas nucleares que ela abriu mão. E por que ela abriu mão? Ela fez um acordo basicamente com a comunidade internacional, sobretudo com a Rússia, de que se ela abrisse mão das suas armas nucleares, o seu território não seria invadido. Então ela teria entre aspas, uma proteção ali contra uma certa invasão.
O que o futuro mostrou é que, na verdade, isso não funcionou, seja em razão dela estar enfraquecida por causa das armas nucleares, seja principalmente em razão da Rússia entender que o território ucraniano deveria fazer parte do que talvez no passado fosse o Império Russo. Então é um dado interessante. Às vezes a gente questiona muito essa questão das armas nucleares, mas realmente não é possível negar que as armas nucleares são realmente um fator de proteção, né? Apesar de elas serem extremamente destrutivas. E o maior risco das armas nucleares são que as armas atuais poderiam destruir o mundo algumas dezenas de vezes, né? Então a gente fala que não que ela necessariamente acabaria com o planeta Terra, mas as consequências dos seus atos com certeza poderiam acabar com a raça humana. Mas será que a gente está perto disso, realmente? Vamos entender então qual que seria a teoria do fim com armas nucleares. Algumas das possibilidades que poderiam gerar uma guerra generalizada ou mesmo uma guerra localizada com a utilização de armas nucleares seriam o crescimento da OTAN, como eu já mencionei. Então, à medida que novos países integrem essa organização e a Rússia ou até mesmo a China se vejam ameaçadas por isso, elas poderiam então tentar fazer algum tipo de retaliação, podendo até jogar uma dessas armas em algum local para tentar destruir rapidamente algum país. Então, uma grande diferença que a gente pode olhar, por exemplo, na guerra da Ucrânia para um ataque como os Estados Unidos fez na Segunda Guerra contra o Japão, é que a guerra da Ucrânia é uma guerra ainda muito do dia a dia, em que é lançado um míssil, é lançado um tanque, existem lá ainda que a gente poderia chamar de trincheiras, onde os soldados vão avançando pouco a pouco no território, vão tendo um enfrentamento um a um, e muita tecnologia também é utilizada, como os drones, mas todos esses ataques eles são extremamente localizados. Um ataque, vamos dizer assim, de maior proporção seria, por exemplo, um míssil atingindo um prédio inteiro, mas você não consegue, com esse tipo de arma, fazer uma destruição em massa. Então, somente com a utilização de uma arma nuclear isso aconteceria. Muita gente especula que o Putin não fez isso com a Ucrânia porque ele teme que outros países possam revidar, sobretudo aqueles países que também possuem a arma. Então, a paz, de certa forma, seria mantida por esses países que têm um certo equilíbrio. Porém, se acontece uma expansão da OTAN, poderia ser a gota d'água ou o sinal vermelho, vamos dizer assim. Lembrando que o Putin é um dos ditadores, a gente pode chamar assim, que mata seus opositores e não tem, entre aspas, assim, nenhum limite. Mas enfim, um desses limites poderia ser uma eventual expansão da OTAN. E se Putin resolve atacar um país da OTAN, os outros países, pelo tratado, são obrigados a revidar. E ali poderia então começar a gerar um conflito que fosse resolvido com armas nucleares. Um outro cenário que a gente está observando é que os Estados Unidos está perdendo muito relevância global. Então a China está cada vez mais crescendo, eles estão se desenvolvendo e ameaçando ali o status de primeiro mundo. E os Estados Unidos, ele nunca perdeu, desde, vamos dizer assim, a Segunda Guerra, ele nunca perdeu esse protagonismo militar. Então, a depender de como esse avanço ocorre, ele poderia então tentar ali criar um cenário onde ele se mantivesse como um dos mais poderosos. E a gente sabe que, mesmo nos momentos de paz, os Estados Unidos nunca deixaram de atacar os países que ele considerava uma ameaça, seja com a desculpa de armas nucleares, de terrorismo ou qualquer outra coisa que até fosse realidade, mas sobretudo a gente sabe a questão do petróleo e das expansões. Eles mantêm bases em todo o mundo. Então seria um cenário possível que, se ele se sentisse muito ameaçado, talvez um pouco diferente do cenário da Rússia, talvez uma questão mais econômica, a depender, por exemplo, de um Trump como presidente. A gente sabe que o Trump, comparado com os outros presidentes que os Estados Unidos teve, era um cara temperamental, então é possível que ele volte ao poder, considerando todo o cenário sociopolítico dos Estados Unidos. Então isso seria um dos riscos. Como eu mencionei aqui, a China e a Índia são países que estão crescendo. A Índia está em um crescimento populacional que chegou a ultrapassar a China em quantidade de pessoas, e também um crescimento tecnológico. Eles estão investindo, por exemplo, na ida à Lua, fazer pesquisas. E esses dois países, com esse crescimento populacional, pode ser que em algum momento eles cheguem num limite, vamos dizer assim, e que eles tenham que utilizar recursos de outros países. E esse recurso ele pode ser
utilizar de forma pacificada, seja através da compra, enfim, mas a gente sabe que historicamente o mundo sempre se expandiu com invasões territoriais. Então, esse é um cenário hipotético em que tanto a China quanto a Índia, numa dificuldade em alimentar o próprio povo, poderia então realmente ali ter o conflito. A gente sabe que a China com Hong Kong, com Taiwan, tem diversas tensões, e que uma arma nuclear pudesse ser utilizada num momento bélico como esse. A Índia tem algumas questões ali, mas apesar de ser um país mais considerado da paz, ela também faz parte de diversas alianças globais e tem as suas armas nucleares. Uma outra questão que com certeza será pauta no futuro, a gente não sabe se de uma forma pacífica ou não, é a questão das matrizes energéticas globais. A gente viu o quanto que a Europa sofreu com a guerra da Ucrânia, sobretudo por causa do gás russo. Então a Europa depende muito do gás russo para poder manter o aquecimento, manter sua indústria. E o gás, então, é um bem, é um recurso natural precioso que poucos países vão conseguir produzir numa escala dessa forma. E a gente também tem a questão do petróleo, a gente tem a questão da energia elétrica, energia nuclear, e a gente, por que não, poderia citar até a questão amazônica. Então todas essas questões de matrizes energéticas globais, de lugares que têm um potencial muito grande de gerar energia e de gerar recurso natural, são lugares que são alvos. A gente sabe que o crescimento da humanidade foi assim, né? Então países mais poderosos explorando países menos poderosos. Então são grandes questões ali que poderiam gerar sim um impacto global desses países, eventualmente até invadindo outros para conseguir recursos, seja por qualquer outra desculpa. Eu tenho certeza que se a gente chegasse hoje, um país qualquer chegasse e falasse assim: o Brasil precisa melhorar a questão da Amazônia, não pode mais fazer as queimadas, não pode mais fazer a exploração ilegal, outros países iriam apoiar. Até que ponto esse apoio poderia talvez se transformar até no apoio de uma eventual intervenção militar dentro do território brasileiro? É uma questão para a gente talvez tratar num outro dia. E por fim, eu também vou citar aqui a questão dos conflitos generalizados, né? Eu já citei a questão da Europa defendendo a Ucrânia, mas assim, até o conflito de Gaza, que pode envolver ali Egito e Irã, né? Que Irã, principalmente, um grande inimigo de Israel. Numa eventual ação militar em um desses países, eles podem então entrar ali em guerra. O Irã é um dos países que oficialmente não tem armas militares, porém que no passado já teve questões ali de denúncia que eles estavam fazendo enriquecimento. Então oficialmente ninguém sabe se eles têm ou não. Então um conflito como esse poderia gerar então, por exemplo, um ataque para Israel, e os Estados Unidos seriam obrigados a atacar para ajudar o seu aliado. Enfim, como que isso poderia acontecer, a gente não sabe. No final, o que a gente sabe é que existe um risco muito grande de conflito. A gente, como sociedade, deveria buscar líderes que fossem resolver as coisas de uma forma mais diplomática e não tão belicosa. Ao mesmo tempo, a gente tem que se proteger como país. Então, não tem uma ação individual que a gente possa fazer para vamos dizer assim, reduzir esse impacto, e sim a gente talvez se preparar para que esse impacto possa se tornar uma realidade nas nossas vidas. Enfim, o que você achou do episódio? Comente o que você achou, deixe o seu like. Se você concorda, se você discorda, se eu esqueci de algo que você queira comentar, fique à vontade. Deixe sugestões de tópicos para a gente abordar nos próximos episódios. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, de seguir a gente no Spotify. Sempre procure por Teoria do Fim. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.